Volta ao vivo aqui no TVP, começando agora com o vice-governador do estado, Otto Alencar, aqui do meu lado já para bater um papo, inclusive sobre a pendenga da Embasa, o metrô e outros assuntos, e claro, a sucessão. Como vai, governador? Parabéns pelo seu aniversário, felicidade. Obrigado. Sucesso e grande audiência que você está tendo. Graças a Deus, obrigado. Bons pontos no Ibope que eu sei que tem. É o presente que a gente tem, né? Claro, é o trabalho, fruto do trabalho. É verdade. Eu vou começar falando do metrô. Eu conversei até com o governador ontem aqui sobre o metrô. Esse equipamento que por tanto tempo envergonhou a gente, né, governador? E agora, finalmente, vai estar nos trilhos. O que se apresenta para todos nós aqui, soteropolitanos e baianos, né? É exato. Ficou sob a responsabilidade da prefeitura, sempre da prefeitura, né? Num período do ex-prefeito Antônio Bassa, que começou, e depois 8 anos com o ex-prefeito João Henrique, que não colocou absolutamente nada que pudesse, de alguma forma, dar condição que o metrô pudesse ter condição de ir para os trilhos, como está indo agora. Então, com a posse aí do atual prefeito, a Semineto, com entendimento com o governo do estado, percebendo que a prefeitura não tinha as condições de fazer o metrô andar, né, colocar o metrô em funcionamento, ele percebeu isso, teve essa lucidez, entendeu que a prefeitura não era capaz de fazer o metrô andar, passou a responsabilidade para o governo do estado, e nas mãos do governo do estado tem exatamente agora as 14 meses. E em 14 meses o governo do estado colocou o metrô nos trilhos. Eu já andei, inclusive, no metrô semana passada e amanhã a presidente Dilma vai estar aqui com o governador Wagner. Já está confirmada a vinda de Dilma? Está confirmado. Para amanhã termos essa vitória do povo de Salvador, que é ver um projeto tão importante para a mobilidade urbana ter passado tanto tempo sob a responsabilidade da prefeitura e não ter sido colocado em funcionamento, que é uma coisa que prejudicou muito aqui a mobilidade urbana em Salvador. Então o metrô amanhã vai para os trilhos, o governo do estado tomou essa responsabilidade, o governador passou, inclusive, essa responsabilidade para o secretário da Casa Civil, Rui Costa, que foi quem coordenou toda a ação para destravar os entraves todos que existiam do projeto do metrô, inclusive em Brasília, do financiamento, da licitação, a empresa que ganhou a licitação. Então eu quero aqui exaltar as condições que levou o metrô a estar nos trilhos hoje, e essas condições foram dadas pela ação eficiente, competente, determinada e firme do então secretário da Casa Civil, Rui Costa. Eu acompanhei isso de perto como secretário da Infraestrutura, mas é uma coisa que ficou na mão do secretário da Casa Civil. Portanto, eu quero aqui parabenizar todos os técnicos que trabalharam, da Condé, do Rui Costa, do próprio governador, que amanhã vai colocar o metrô do Círio, vai ficar numa fase experimental até setembro, para depois começar toda a parte operacional do metrô. E esse metrô vai chegar em Águas Claras e lá na frente chegar também em Cajazeiras e depois o metrô aí na Avenida Paralela. É um processo passo a passo, mas que está com um projeto pronto, acabado, um projeto já bem avaliado, de boa qualidade, que vai resolver de uma vez por todas essa questão, Cassimiro, da mobilidade urbana em Salvador. Além, é bom se registrar aqui também, que na semana passada inauguramos o viaduto de Narandiba, que já melhorou muito na Paralela, e agora no mês de julho, os 2 viadutos do Imbuí, e vai destravar muito o trânsito na Avenida Paralela, que é uma situação muito desconfortável que todos os baianos vivem no dia a dia, sobretudo ali naquele meio do Iguatemi. A mobilidade urbana é um problema seríssimo, né, governador? Fala governador, que já foi governador, a gente fala governador, ele é candidato ao Senado. Vamos falar de política. Eu ia botar o assunto da segurança pública, que vai ser mote de campanha também, mas eu queria repercutir um pouco a pesquisa. E a gente estava conversando no intervalo, o senhor falou do Rui Costa. O Rui Costa não apareceu bem pontuado na pesquisa divulgada semana passada. E o Gedel Vieira Lima, que é seu adversário como candidato ao Senado, apareceu bastante bem pontuado. Eu conversando com o governador, ele falou que isso é fruto da falta do programa eleitoral gratuito, que no começo do programa, com o desenrolar do programa, as pesquisas mudam. O pensamento do senhor mesmo é por aí? Olha, essa pesquisa, que não foi publicada pelo jornal, que encomendou a pesquisa, há 10 dias atrás, toda a Bahia já sabia dela. Inclusive, foi colocada no próprio Twitter do pré-candidato ao Senado. E foi colocado lá. Também, quer dizer, na verdade, o jornal
deu uma notícia requentada, porque todo mundo sabia, a Assembleia, um deputado da oposição me passou os números. Uma semana antes. Uma semana antes, todo mundo sabia. Eu achei até uma coisa assim, distante de ser uma coisa correta e até ter credibilidade. Agora, a grande pesquisa é a pesquisa do dia 5 de outubro. Eu me lembro que quando, em 2010, eu deixei o Tribunal de Contas e fiz aliança com o governador Wagner para disputar as eleições, a primeira pesquisa também nos colocava numa situação bem desconfortável. E lá na eleição, quando abriram as urnas, nós ganhamos no primeiro turno com 64% dos votos. Como foi a eleição de 2010, estamos enfrentando os mesmos candidatos. Só que naquela época, em 2010, o candidato do DEM estava separado do candidato do PMDB. E agora houve uma união, houve uma junção. Não acredito que, do ponto de vista das forças, mudou alguma coisa. Estavam separados, se uniram, mas vão levar os mesmos votos, na minha opinião, também levam toda a rejeição, como qualquer político tem aceitação e tem rejeição. Então, essa é a minha avaliação pessoal. Mas daqui para frente vai ter muita coisa para se fazer. A partir do dia 5 de julho, você pode ter o carro de som, pode ter o adesivo, pode ter toda a publicidade que a lei e a legislação eleitoral permite. Depois, lá para agosto, o horário eleitoral. Então, é uma campanha que começou agora. Nós vamos trabalhar intensamente, com muita militância, e nós temos militância. O meu partido mesmo tem 72 prefeitos na Bahia, de cidades de grande porte, como Porto Seguro, Simões Filho, Candeias, a militância do PT, dos partidos do PP, do PCdoB, do PDT, e vários partidos que têm uma densidade eleitoral muito grande, e nós vamos ter, sem nenhuma dúvida, um apoio de 3 forças políticas que são consideráveis. Não há como não dizer que é considerável o apoio político do ex-presidente Lula, da presidente Dilma e do governador Jacques Wagner. Então tem um conjunto de forças fortes que nós vamos trabalhar respeitando, claro, o adversário, sem em nenhum momento querer desqualificar ou deslustrar a imagem de quem quer que seja, mas trabalhando com segurança, com firmeza, com força, convictos que temos um bom programa para defender. E esse programa foi aprovado já pelo povo. Não há como negar, Cassimiro, que no pós-Lula o Brasil não conheceu grandes avanços. Eu me lembro que eu fui governador em 2002 e nós lutávamos naquela época para que o então presidente tucano, o Fernando Henrique Cardoso, elevasse o salário mínimo para $100. Ele terminou o governo dele, não chegou a $90. Hoje o salário mínimo está em quanto? $322. Melhorou para o trabalhador. Não há como dizer que não foi uma coisa importante, elevou a autoestima do povo brasileiro, que o presidente Lula livrou o Brasil do FMI. Como eram os pacotes econômicos na época dos tucanos? Chegava aquela moça do FMI, elegante, entrava pelo fundo do Palácio Planalto, chamava o presidente e dizia: presidente, o pacote econômico é para arrochar o salário do trabalhador, é para elevar os juros, para diminuir o consumo, para conter a inflação. O Lula disse: está tudo errado, não vai ser assim não. Ele pagou o FMI, libertou o Brasil do FMI, o Brasil andava de joelho para o FMI e deu aquela autoestima do povo brasileiro e dos brasileiros prepararem os seus pacotes econômicos. Então, vários avanços. Em 2002, quando eu fui governador, sabe quanto era a inflação? 12%. Hoje é 5,6%, e os tucanos ficam criticando. Metade do que era na época dos tucanos. O desemprego estava lá em cima. Hoje o Brasil tem quase pleno emprego. Então as coisas melhoraram muito. O poder de compra do brasileiro aumentou. Os programas sociais do governo federal melhoraram muito a vida das pessoas economicamente mais fracas, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do apoio à agricultura familiar, como são outras ações importantes que aconteceram no Brasil. Mas eu vou voltar para a pesquisa, e você falou em adversário, você falou em adversário, eu conversei com o Gedel Vieira Lima aqui, e ele estava bastante satisfeito com os números da pesquisa, e ele insiste em dizer que o adversário dele é Helena Calmon, e não o senhor. Está sempre desprezando o seu nome. Como é que, Exato. Olha, isso como é que aí, você recebe esse tipo de pensamento? Talvez seja, não sei, eu conheço muito bem o Gedel, mas é uma manifestação de complexo de superioridade. Talvez o Freud possa explicar isso. É a resposta. É a resposta. Agora, Freud explica. Outra coisa que eu quero falar. A Embasa, Freud explica, então. Freud explica. Essa coisa de Gedel. Só dizer que desprezar, dizer que eu não tenho condição nenhuma, é complexo de superioridade. Só a psicologia, a psiquiatria pode explicar. O Freud tem um capítulo sobre isso. Tá, aí, Gedel, então, resta saber agora de Gedel o que ele tem a pensar sobre isso.
A Embasa no centro da disputa atual entre... Você está rindo? Mas, na verdade, eu não quero menosprezar ninguém, então eu vou respeitar a pré-candidata Helena Comum, o próprio pré-candidato Gedel, o Hamilton, respeitar todos, não vou querer desqualificar nenhum, porque é do meu estilo ter firmeza, ter segurança no que falo, mas ter humildade e não querer desqualificar absolutamente ninguém. Mas é uma implicância pessoal com o senhor que ele tem? Eu não sei, porque eu nunca tive problema com o Gedel, nem com um deles. Eu não vou provocar nenhum deles. Ele fez a provocação normal, isso é da política também, né? Voltando à Embasa, a Embasa está no centro aí da polêmica também, da política, e revelando bastante o que a gente já tinha falado, eu já tinha até conversado com o senhor, com o próprio governador, e com o próprio Assemineto também, essa relação cordial entre o prefeito e o governador, que aos poucos está deixando de ser cordial. Eu conversei até com o governador ontem sobre isso aqui. Como é que o senhor vê esse problema da Embasa e essa relação entre o governador Jacques Wagner e a Assemineto? Está se rompendo? Eu acredito que pode haver um entendimento sobre isso, até porque, na minha vida política, o que eu vi acontecer de bom para o povo baiano, as boas ações aconteceram pelo entendimento e pela moderação, pela discussão dos problemas do povo, para se encontrar uma equação para resolver o problema. Nunca pela exaltação, pela briga, pela discussão, que é uma coisa muito negativa. E nos dias de hoje, nós temos que ter uma política respeitosa, cordial, bem contemporânea com o sentimento do povo baiano e até do povo brasileiro. Eu sei que a Embasa é uma empresa que cresceu muito no governo Wagner, está desenvolvendo um bom trabalho, não é fácil. Você viu agora que está faltando água em São Paulo, a maior capital do Brasil, a maior cidade do Brasil, faltando água depois de 6 gestões de governadores tucanos. 24 anos na mão dos tucanos, São Paulo faltou água. Não tem água em São Paulo. Aqui não está faltando água. Está se fazendo as extensões de rede, que tem que se fazer mesmo. Para levar água é o bem principal para o ser humano. Então, o Estado tem uma empresa, a GERSA, que regula essa questão da água e do esgotamento sanitário, toda essa parte, já constituída há muito tempo. Acho desnecessário que tenha uma empresa municipal para isso, até porque tramita na Assembleia um projeto de lei que estabelece critérios para a gestão de todos esses serviços na região metropolitana. Eu creio que vai ser uma discussão muito mais jurídica do que política, e não deve ser política, para não prejudicar o povo, e também não deve haver esse confronto, essa briga toda, essa provocação toda, de um lado ou de outro lado. O que a população quer é solução para os seus problemas. O povo não quer saber de política, está brigando ou provocando um ou outro. A população quer a solução para os seus problemas nos diversos serviços que são oferecidos à população. E o grande desafio dos gestores hoje é oferecer serviços de boa qualidade na educação, na saúde, agora que no serviço público, na segurança pública. Esse é o grande desafio do Brasil. E para isso, Cassimiro, tem que se mudar a legislação, fazer uma legislação moderna, inclusive lá na Câmara Federal e no Senado Federal, para resolver de uma vez por todas essas questões que o povo pede que sejam resolvidas e o Congresso nega ao povo brasileiro. As reformas precisam chegar logo. Essas reformas no Congresso Nacional precisam chegar logo. A reforma do Código Penal é uma coisa que precisa ser feita imediatamente, senão não haverá governador no Brasil que dê segurança ao seu povo. O Código Penal, como está, é ótimo para o bandido, para o criminoso e péssimo para o cidadão. Você pode ter certeza disso. O tempo é o mesmo para os candidatos que têm vindo aqui conversar comigo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu mesmo. Boa sorte. Parabéns. Obrigado. E continue aí nessa sua jornada de crescer na audiência. Com certeza. E aqui olhando tudo e cobrando também. Obrigado. Que vem o povo, né? Isso. Para todos nós. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Valeu. Aí, vice-governador Otto Alencar. Depois o senhor volta aqui, que eu quero saber do ferryboat também, viu? Ferryboat. O ferryboat eu quero te avisar, já saiu da Grécia os 2 ferries lá. Mas quando é que chegam esses ferries? Eles vão sair da Grécia, atravessam o Mediterrâneo, passa ali pelo Estreito, né, de Gibraltar, depois vem na costa do Atlântico até o Senegal. Senegal vai para o Rio Grande do Norte, chega aqui na Bahia, em torno de 20, 30 dias. Já tá porque tem que ter janela de mar. Ou seja, os ferries para atravessar o mar, tem que ter informações que o mar não está muito revolto. Sim, sim. Tem essas coisas todas. Tem que ter navegabilidade. Navegabilidade. Então, estão vindo lá, demorou um pouco, porque tinha que fazer seguro.
e esse seguro exigiu que fosse feita algumas modificações para dar segurança no logo para trajeto. chegar esse negócio. Agora também já fizemos todas os 2 terminais, né? Os flutuantes estão prontos e tem 6 barcos funcionando, recuperados na nossa gestão. Ok, obrigado mais uma vez, sucesso, boa sorte. Obrigado, valeu.